1 Coríntios, capítulo 2. Vou ler mais uma vez esse texto, nós lemos a semana passada, e leremos mais uma vez para a nossa meditação. Estamos falando sobre uma sabedoria espiritual, falamos uma parte no domingo passado, e hoje nós vamos terminar essa parte. Diz assim o texto das Escrituras: Irmãos, quando estive com vocês, anunciando-lhes o mistério de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo, e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vocês. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a fé que vocês têm não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. No entanto, transmitimos sabedoria entre os que são maduros, não porém a sabedoria deste mundo, nem a dos poderosos desta época que são reduzidas a nada. Pelo contrário, transmitimos a sabedoria de Deus em mistério, a sabedoria que estava oculta e que Deus predeterminou desde a eternidade para a nossa glória. Nenhum dos poderosos deste mundo conheceu essa sabedoria, porque se tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito. Porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece as coisas do ser humano, a não ser o próprio espírito humano que nele está? Assim, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. E nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque lhes são loucura, e ela não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Porém, a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Até aqui. Vamos orar. Te louvamos, Deus, mais uma vez, pela oportunidade que temos de debruçar na Tua Palavra e aprendemos da Tua Palavra. Queremos lhe pedir que o Senhor fale conosco, que o nosso coração esteja aberto, nossa mente esteja aberta à instrução do alto para sermos moldados de acordo com o Teu querer. Nos ajuda, Senhor, pelo poder do Teu Espírito que revela a nós a Tua vontade. Em Cristo que oramos. Amém. Nós já sabemos, irmãos, que a igreja de Corinto enfrentava grandes problemas de divisões, de partidarismos, e sabemos que uma das causas desses problemas que os irmãos ali enfrentavam é porque eles estavam se estribando no seu próprio entendimento. Eles haviam abandonado o entendimento das Escrituras, o conhecimento de Deus, e estavam buscando fazer na sua própria vontade, na força da sua própria inteligência. As rixas, problemas teológicos e práticos que a igreja estava experimentando, e é importante que nós entendamos que todo problema teológico, ele efetivamente vai desembocar em um problema prático. Lá na igreja eles tinham muitos desses problemas, eles tinham dificuldade em lidar com o culto, eles tinham dificuldade em lidar com a ceia do Senhor, eles tinham dificuldade em lidar com os dons espirituais, eles tinham dificuldades particulares em lidar com o casamento, eles tinham dificuldades em lidar com a mitigação de problemas entre os irmãos. Muitos levavam outros irmãos para a justiça, isso estava envergonhando ali o evangelho na época. Ou seja, a igreja tinha vários problemas, todos eles advindos de uma busca de percepção própria acerca de como eles deveriam se conduzir, e eles não estavam buscando a sabedoria de Deus para as suas vidas. Nós já vimos também que tanto o capítulo 1 quanto o capítulo 2, nesses dois capítulos, Paulo traça um contraste entre a sabedoria do mundo e a sabedoria de Deus. Já vimos que a sabedoria desse mundo é uma sabedoria que é fundamentada apenas em palavras, em conhecimentos humanos, naquilo que o homem quer, no espírito do mundo, ou seja, na cultura, no fluxo das coisas desse mundo. Já vimos também que a sabedoria desse mundo, ela é tida como loucura diante de Deus, porque ela não tem
ela não produz aquilo que ela de fato quer produzir, ou que ela enseja produzir, ou que ela diz que produzirá. A sabedoria desse mundo é meramente filosófica, é uma espécie de ideologia que ignora o conhecimento de Deus e leva à condenação. Era essa sabedoria que os irmãos ali estavam seguindo naquele momento, em detrimento da sabedoria de Deus. Paulo também nos mostra que a sabedoria de Deus é poder, não é apenas palavras, é a transformação de Deus sobre a vida de pecadores. É Deus agindo poderosamente pelo poder do seu Espírito. A sabedoria de Deus, ela é uma loucura diante dos homens, porque eles olham para esse tipo de sabedoria e falam: olha, mas é isso que vocês têm por sabedoria? Lembremos que a mensagem do Evangelho era tida como escândalo para os judeus e loucura para os gentios, mas a sabedoria de Deus manifesta o conhecimento dele, leva à glória e pela revelação de Deus salva pecadores. Então, quando Paulo ele vem traçando esse aspecto entre a sabedoria, é porque de fato aqueles irmãos estavam necessitando de sabedoria no seu agir. Eles estavam andando muito mais pelos seus próprios caminhos do que pelos caminhos de Deus. Nesse capítulo 2, o apóstolo Paulo ilustra a sabedoria do Evangelho através do seu próprio ministério no meio deles, quando Paulo salienta que Paulo estava ali para fazer a obra do Espírito, e não estava ali para discorrer de alguma espécie de sabedoria ou de filosofia, e que nós também precisávamos buscar, primeiramente aqueles irmãos de Corinto, e também nós que estamos estudando a sua palavra, precisávamos buscar a direção do Espírito para nós. Paulo fala que a obra do Espírito, principalmente aqui no capítulo 2, ela é uma obra trinitária. E aqui eu já quero chamar a atenção das crianças. Porque nós temos 3 elementos aí no seu boletim que apontam, que mostram, que ilustram essa obra trinitária. Vemos a ação do Pai. O Pai é a mão poderosa, criadora de todas as coisas. É a grande mão que fez o universo. Você tem aí no seu boletim uma grande mão, que não vai aparecer muito, mas você está com ele mais próximo aí. Nós vemos a ação do Pai anunciando o mistério de Deus. Paulo fala do poder de Deus, da sabedoria de Deus, daquilo que Deus tem preparado. Paulo fala que o próprio Deus, o Pai, o Criador, derramou sobre nós essa sabedoria gratuitamente. Também nos mostra no texto a obra do Filho. E o Filho é representado por quem? Quem vai lembrar? Pela cruz. Jesus foi a cruz do Calvário, entregou-se por nós. Também aqui, nesse texto, Paulo nos fala da obra do Filho, de Jesus Cristo crucificado, da sua glória, da sua mente e da mente que ele nos dá, pois temos a mente de Cristo. Paulo ainda nos diz que essa sabedoria vem até nós pelo ministério do Espírito Santo. Aqui o nosso Espírito Santo aqui na folhinha está meio combalido, né? Uma pombinha meio apagada, mas você pode observar. O Espírito nós o entendemos nessa forma, nessa figura. Nós vemos ele aparecendo no batismo de Jesus, descendo sobre Jesus como uma forma de pomba. E aqui no capítulo 2 nós vemos a ação do Espírito. Deus nos revelou por meio do Espírito Santo. Então, irmãos, se nós precisamos de sabedoria espiritual, nós precisamos focar na Trindade eterna, naquilo que Deus nos deu, sabendo que a sabedoria é um presente do Pai, revela a verdade do Filho e traz a nós, é chegada até nós pela ação do Espírito Santo. Nós já vimos também a semana passada que essa sabedoria espiritual, nessas 3 perspectivas, ela está fundamentada na obra de Cristo. Não vou pregar de novo essa parte dos versículos 1 até o 5, onde Paulo nos mostra que a sua pregação não estava baseada na sabedoria do mundo, porque ele estava pregando quem? Jesus Cristo crucificado. Essa é a nossa sabedoria. Paulo não estava usando de linguagem persuasiva para que a fé dos irmãos não se apoiasse na sabedoria do mundo, assim como a nossa também não deve se apoiar na sabedoria do mundo em nenhum dos aspectos. A sabedoria que nós buscamos é a sabedoria do alto. Paulo lembra ainda que chegou em Corinto em fraqueza, temor e tremor, que ele não estava ali na força do seu próprio braço e que ele havia decidido nada saber a não ser o próprio Jesus Cristo. A verdadeira sabedoria espiritual manifesta o poder de Deus em salvar pecadores por intermédio de Jesus. Então, o primeiro aspecto de uma sabedoria espiritual é entender que nós fomos salvos por Cristo Jesus. Cantamos há pouco, se eu quiser adorar a Deus, eu preciso entender o seu Filho.
Eu preciso entender o que Cristo fez. Eu preciso entender a obra da cruz. Eu preciso entender que Jesus foi ao madeiro maldito por conta dos nossos pecados e que essa é a visão de Deus para com os pecados. O salário do pecado é a morte e Cristo entregou-se em nosso lugar. Ele morreu por nós. Essa é a verdade da mensagem do Evangelho, da qual Paulo, inclusive, diz que não se envergonha. Mas no segundo lugar, e caminhando já mais para o sermão de hoje, essa introdução fala para que nós lembremos um pouco do sermão da semana passada, mas uma sabedoria espiritual, ela é um presente dado pelo Pai. Irmãos, ninguém vai alcançar sabedoria pela sua própria capacidade. Ninguém vai alcançar a sabedoria de Deus pelo exercício das suas próprias faculdades mentais. A sabedoria espiritual, ela é um presente, ela é dada. Ela não pode ser comprada, ela não é conquistada, ela não é recebida por meio dos seus estudos ou dos seus esforços. É Deus quem dá de presente aos seus. A partir do versículo 6 até o versículo 9, o apóstolo Paulo passa a mostrar que o Evangelho também é uma forma de sabedoria, embora o mundo não aceite a sabedoria do Evangelho, né? Assim como era naquele tempo, hoje não mudou muita coisa, você vai perceber que o mundo não aceita a ideia do Evangelho, a sabedoria do Evangelho. O mundo continua considerando loucura. Muitos crentes são tidos como massa de manobra, ou como pessoas que não têm inteligência, ou como pessoas que não têm estudo, não têm capacidade. Às vezes até a gente se espanta com algumas colocações, né? De pessoas que acham que nós não temos conhecimento das coisas do mundo. Chamam os crentes, vocês são negacionistas, são anti a ciência, e nada disso é uma verdade. A grande questão é que a nossa sabedoria não se estriba nessa sabedoria do mundo, em nada, viu, irmãos? Às vezes eu vejo muitos crentes que ficam admirados quando alguma descoberta científica aponta para algum relato da Bíblia. Eu lembro anos atrás, quando descobriram lá no Monte Ararat uma ferpa, um pedaço de madeira lá que disseram ser da Arca de Noé, e aquilo foi uma comoção no meio evangélico. Olha, descobriram um pedaço da Arca de Noé, é verdade. Eu falei, mas você não cria antes deles descobrirem o pedaço da arca? Então quer dizer que o que validou a sua fé foi eles terem descobrido lá um Alasca, um pedaço, uma madeira, uma ponta do barco. Nós não dependemos da ciência ou do conhecimento humano para validar aquilo que cremos. Não é isso que vai trazer valor a nós. Porque essa sabedoria, ela não é vinda desses fatores externos, muito pelo contrário, é Deus quem nos dá. Então Paulo diz que o Evangelho é uma sabedoria, quer o mundo aceite ou não, e diga-se de passagem, é uma sabedoria mais elevada do que a sabedoria do mundo. O saber do mundo nos traz conhecimento para a vida daqui. A sabedoria de Deus nos traz conhecimento para a vida daqui e para além daqui, para a eternidade. A sabedoria de Deus é salvífica, é redentiva, é transformadora. Uma sabedoria que só pode ser discernida por pessoas amadurecidas pelo Espírito de Deus. Olha o que Paulo diz no versículo 6, se você tiver com a sua Bíblia aberta. Ele diz assim: no entanto, transmitimos sabedoria entre os que são maduros. Parece um pouco de contrassenso, né? Paulo dizendo, olha, eu não fui até vocês com linguagem de sabedoria, eu decidi, inclusive, nada saber entre vocês a não ser Cristo. E aí no versículo 6 ele vem dizendo, eu transmiti sabedoria entre maduros. Espera aí, como nós lidamos com esse contraponto? Paulo está dizendo que ele não está fundamentado na sabedoria desse mundo, mas a sabedoria do alto, o Evangelho que ele estava expondo para aqueles irmãos, só era discernível por aqueles que foram aperfeiçoados pelo Espírito Santo. A diferença entre a sabedoria do mundo e a sabedoria de Deus é clara. Do versículo anterior ao versículo 6, Paulo nos mostra isso. Mas Paulo menciona que a sabedoria lá, a do mundo, ela tem termos negativos. Ela é temporal, ela leva as pessoas à frustração, ela tem um fim. E o fim dessa sabedoria é a destruição, porque ela é fruto do auto-engano. A sabedoria do mundo faz com que o homem se conforme no seu estado de pecador e fique feliz com isso. Ao passo que a sabedoria de Deus nos remove
desse mundo e transforma o nosso coração. Mas agora, quando Paulo está falando dessa outra sabedoria, ele dá uma descrição positiva, porque a sabedoria de Deus é eterna, ela é ilimitada, ela conduz as pessoas das trevas para a luz, para a salvação, para a glória. Paulo ensina aos coríntios que ele e os demais pregadores declararam a sabedoria que vem de Deus. E como esses irmãos vão receber? Paulo diz que ele está ensinando para maduros. A palavra maduros aqui, ela é uma tradução do termo grego teleios. Quem são os maduros? Os maduros são aqueles que foram salvos pela graça e que agora eles têm a experiência com Deus. E é somente por essa salvação e essa experiência com Deus que eles conseguem entender a sabedoria que vem do alto. Uma sabedoria que Deus predeterminou para salvar os que são dele. Então Paulo não está falando de uma sabedoria comum. Olha só, no versículo 7 diz: transmitimos a sabedoria de Deus em mistério, a sabedoria que estava oculta e que Deus mesmo predeterminou desde a eternidade para a nossa glória. Foi Deus quem nos levou a entender. Foi Deus quem nos levou a compreender a sua sabedoria. Nesse sentido, Paulo afirma que transmitiu uma sabedoria que outrora era um mistério. Eu não sei quando você se converteu, né? Muitas pessoas nasceram num lar cristão e elas se convertem num processo natural de discipulado dentro da sua própria casa, de maneira que talvez elas nem vão perceber um tempo de uma conversão mais radical. Mas aqueles que se converteram numa idade mais adulta vão perceber esse radicalismo da conversão, de quem eu era para quem eu passei a ser. De como eu via as coisas para como eu passei a ver. De como eu percebia as coisas como alguém que precisava de crescimento, ou melhor, de nascimento espiritual, e como eu passei a ver. Então eu não sei qual foi o tempo e como se deu a sua conversão. Mas se você é um desses que teve esse processo de conversão tardio, ou numa idade mais adulta do conhecimento, talvez isso fique para você de uma maneira mais perceptível. Aquilo que era um mistério para você. Aquilo que era incompreensível acerca de Deus para você, do dia para a noite se desvenda diante dos seus olhos. Aquilo que você não conseguia entender, às vezes você olhava para os crentes e falava: não sei o que esses crentes têm, o que passa na cabeça desse povo. Eu não consigo entender o que eles veem ou como eles percebem o evangelho. E de repente você simplesmente passa a entender. Por quê? O que houve? Houve o milagre da conversão, da transformação. Aquele evangelho que era mistério, que era oculto para você, Deus simplesmente desvendou, revelou, abriu as portas, desanuviou diante dos seus olhos. A palavra grega para mistério aqui significa algo cujo significado estava oculto àqueles a quem o conhecimento ainda não havia sido revelado. A ideia que Paulo traz de mistério não é algo que vai ser descoberto, mas é algo que é em si revelado. Para o bem daqueles que foram salvos, somente eles entendem esses mistérios. O que Paulo está dizendo aqui é que só o homem que já entregou o seu coração a Cristo pode entender a sabedoria de Deus. Então Paulo fala: olha, aquilo que eu estou falando para o mundo é loucura. Eu não estou fundamentado na ideia do mundo e nem estou preocupado com a ideia do mundo. Porém, aqueles que tiveram a vida transformada por Cristo vão ouvir essa mensagem e vão entendê-la como sabedoria de Deus, porque é o próprio Deus que revelou isso aos seus corações. E veja que o entender essa sabedoria não é um ato de capacitação pessoal, como nós já falamos aqui reiteradas vezes, mas é um presente de Deus. Olha o que Paulo nos diz no versículo 8 e 9, aqui da primeira carta aos Coríntios, capítulo 2. Paulo diz assim: nenhum dos poderosos deste mundo conheceu essa sabedoria. É uma afirmação taxativa. Esse mundo não conheceu a sabedoria de Deus. Nenhum dos seus poderosos conheceram a sabedoria de Deus. Tá bem, Dom? E olha o que Paulo diz, qual é a prova de que o mundo não conheceu essa sabedoria. A prova é que se eles tivessem conhecido a sabedoria de Deus,
jamais, perceba o que Paulo diz aqui, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Jesus esteve diante dos grandes sábios do seu tempo. Jesus esteve diante dos grandes governantes do seu tempo. Jesus esteve diante de conquistadores que estabeleceram o Império Romano. E todos esses, com as suas maiores capacitações, não conseguiram reconhecer quem de fato ele era. Olha, isso é maravilhoso, irmãos. Deus revelou essa sabedoria a nós. Olha o que diz o versículo 9. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aqui Paulo está fazendo uma referência ao profeta Isaías, no seu capítulo 64, quando Isaías declara, olha, nunca se viu, nem com os olhos se viu, e nem com os ouvidos se percebeu um Deus como o nosso, que trabalha em nosso favor. Veja bem, não é um Deus que exige que nós corramos atrás para que nós o conheçamos. É um Deus que se revela a nós. E ele fala isso várias e várias vezes nas Escrituras. Por exemplo, quando o povo estava no cativeiro, estava querendo sair do cativeiro, o Senhor envia uma carta através do profeta Jeremias e fala para o povo, olha, vocês podem me buscar aí no cativeiro. E quando vocês me buscarem aí no cativeiro, de todo o coração de vocês, vocês vão me encontrar. Mas não porque eu estou me escondendo, ele diz, serei achado de vós. Eu me revelarei a você. Irmãos, a revelação da sabedoria de Deus é um ato do amor de Deus em favor daqueles a quem ele quer salvar. De maneira que se nós, pela graça dele, entendemos a mensagem do Evangelho, se nós entendemos a revelação da sabedoria de Deus, é porque nós fomos salvos. É somente por isso. Porque a salvação nos atingiu, porque o Senhor derramou graça sobre nós. Não é porque nós somos muito capazes, muito inteligentes demais. A gente tem uma capacidade absurda de entender textos difíceis, textos milenares. Não é por isso. É porque Deus resolveu nos salvar e abriu os nossos olhos. É porque ele nos mostrou aquilo que os olhos não viram. É porque ele nos contou aquilo que ouvidos não ouviram. É porque ele revelou ao nosso coração aquilo que não penetrou no coração de nenhum homem. É porque ele derramou sobre nós aquilo que ele já tinha preparado para todos aqueles que o amam. A sabedoria é um presente de Deus. A mão poderosa que criou o universo voltou-se para nós e derramou sabedoria sobre as nossas vidas. Terceiro aspecto de uma sabedoria espiritual, então, se o primeiro aspecto é que a sabedoria espiritual está fundamentada na obra de Cristo, Paulo diz, estou pregando a vocês Jesus Cristo e esse crucificado. Lembra que nós falamos que Paulo, ele delimita aquilo que ele está falando. Por quê? Porque à época as pessoas queriam um Jesus filosófico. Apenas aquela mensagem meio coach. A gente reclama dos coaches de hoje, né? Isso aqui já tinha há muito tempo, tá? É que lá naquele tempo não tinha internet, não tinha Instagram para mostrar. A mensagem era a mesma. Eles queriam uma mensagem que fizesse carinho no seu coração, que os acomodasse, que não os confrontasse. Paulo, não. Eu estou pregando Jesus crucificado, que foi para o madeiro. Um Jesus que mostra a penalidade do pecado e o perdão do mesmo pecado. A sabedoria se fundamenta na obra de Cristo. Lembrem, a sabedoria é um presente dado por Deus. Então você não a conquistou. Não é porque você é uma pessoa inteligente demais, esperta demais, porque você fez muitos cursos, ou porque você tem uma capacidade extraordinária de entender. Não, é porque Deus te revelou gratuitamente. E a sabedoria espiritual, em terceiro lugar, ela é recebida por intermédio do Espírito. Deus ministra sobre nós. Deus derrama sabedoria sobre nós. Deus implanta a sabedoria em nós por meio do seu Espírito Santo. E Paulo mostra isso a partir do versículo 10. Quando ele diz, Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito. Porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus.
Pois quem conhece as coisas do ser humano a não ser o próprio espírito humano que está nele? Assim, ninguém conhece as coisas de Deus a não ser o Espírito de Deus. É o Espírito de Deus que perscruta o ser de Deus, que revela a nós a enormidade de quem Deus é. Mais uma vez, Paulo deixa claro que a sabedoria de Deus não vem de particular elucidação, mas é recebida por meio da obra do Espírito Santo. Deus revela para nós, irmãos. Eu tenho isso por algo maravilhoso demais. Eu gosto de estudar. Talvez nem tanto como deveria gostar, mas eu gosto de estudar, eu gosto de aprender. Mas é muito bom saber que Deus não depende da minha capacidade cognitiva para revelar sua graça para mim. Isso é muito bom. Deus não depende dos cursos que nós venhamos a fazer. Todos os cursos que nós fazemos é para nos mostrar a graça de Deus. E Deus se revela através disso, mas não é a minha capacidade de fazer que vai me revelar. Por meio do Espírito Santo, Deus torna conhecida aos crentes a sua sabedoria. O Espírito prepara uma pessoa para receber a verdade do Evangelho e a conduz a Cristo. É o Espírito que toca em nós. Quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, o Espírito ministra a vida, ele nos vivifica. E a partir da vida que recebemos dele, Deus revela a sua sabedoria, de modo que a salvação é desvendada diante dos nossos olhos pela obra da Trindade. O Pai que projetou a salvação, o Filho que realizou a obra e o Espírito que aplica poderosamente nos nossos corações. Deus produz a salvação, operada mediante o Espírito, e nos garante a aplicação e o entendimento para a sua própria glória. Então perceba, irmãos, essa sabedoria de Deus, ela é recebida por nós por meio de uma ação especial do seu Espírito Santo. E a revelação só é possível porque ninguém por si só consegue entender o Evangelho sem que Deus reviva o seu coração e a sua mente. Até citei para os irmãos semana passada um teólogo que nós tivemos que estudar no seminário. O nome dele é Rudolf Bultmann, né? E quem é Rudolf Bultmann? Ele é um teólogo liberal. Alguns historiadores do seu tempo dizem que Bultmann morreu sem crer no Jesus da Bíblia, nesse Jesus que faz milagres, sem crer que Jesus é o Filho eterno do Deus eterno. Você pergunta, pastor, mas como é que ele é teólogo? Bultmann era um dos especialistas no grego do Novo Testamento, no grego dos Evangelhos. Era um homem que te explicaria com precisão o significado de cada palavra, de cada expressão, as inflexões de cada verbo grego. Ele te explicaria com máxima perfeição. Ele tinha aquele conhecimento, mas esse conhecimento humano, por si só, não pode produzir aquilo que só o Espírito de Deus pode produzir. Tem muitas outras pessoas que não Bultmann, que se você abrir um texto grego na frente dele, ele vai olhar e falar assim, pastor, isso aqui parece grego para mim. Eu não consigo entender. É uma outra língua. E foram salvos pela graça de Cristo, quando eles receberam a revelação do Evangelho na sua própria língua. O Espírito revela isso aos nossos corações. Versículo 14, Paulo diz, ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Ele pode estudar o que ele for. Bultmann era um estudioso. Você pode estudar o quanto você quiser. Naturalmente, as pessoas não vão aceitar as coisas do Espírito de Deus. Por quê? Porque lhes são loucura. Mais uma vez, relembramos aquilo que Paulo havia dito. Olha, esse evangelho que eu prego de Jesus, Cristo crucificado, para os judeus ele é escandaloso, ele é vergonhoso, ele é vexatório. Ele é algo que eles não conseguem aceitar com facilidade, porque eles aguardavam o rei dos reis, e esse rei de cruz é meio complexo para a percepção deles. E para os gentios, ou seja, aqueles que seguiam a filosofia da época, era loucura. Como uma mensagem dessa, de um homem simples, filho de um carpinteiro, de Nazaré, pode salvar as pessoas dos seus pecados? Ele é tido como rei dos reis, ele é tido como filho de Deus. Isso escandalizava eles também, quando Jesus se declarava filho de Deus. Então o homem natural não vai entender essas coisas.
porque isso é loucura para eles. E olha o que Paulo diz, e ela não pode entendê-las, e ele não pode entendê-las, porque elas só se discernem espiritualmente. Então veja bem, o homem natural não vai entender, e Paulo diz não vai entender mesmo. Por quê? Porque isso não é fruto do seu próprio conhecimento, é algo espiritual. O que dá sentido à sabedoria de Deus é a sua própria palavra. É Deus revelando a sua palavra. E Paulo fala que essa sabedoria, ela vem através de nós estudarmos, conferirmos coisas espirituais com espirituais. O Senhor revela para nós a sabedoria. Agora a gente olha para as escrituras e fala, meu Deus, que maravilha. Nós vemos a ação do Senhor. Versículo 13, disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com coisas espirituais. Nós temos uma máxima no que se refere à interpretação bíblica, é de que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. A própria Bíblia valida aquilo que está na Bíblia. Você não vai encontrar contradições teológicas nas Escrituras. Pelo contrário, você vai ver a Bíblia revelando a verdade de Deus. A ideia de conferir aqui coisas espirituais com coisas espirituais tem o sentido de interpretar, de explicar, de combinar, ou seja, sem o conhecimento vindo de Deus, nos é impossível perceber a sabedoria de Deus manifesta na palavra. Hoje nós abrimos a palavra e a gente vê Deus saltando aos nossos olhos. E a gente olha um versículo e liga com outro versículo. Eu não sei se você usa na sua Bíblia aquilo que nós chamamos de referências concatenadas. O nome é esquisito, mas é uma coisa muito simples. Eu não sei como é a sua Bíblia, né? Mas muito provavelmente você vai perceber que ao lado de alguns versículos tem uma letrinha, um númerozinho, e depois lá no rodapé vai ter uma referência a esse númerozinho. Não precisa ser uma Bíblia de estudo, qualquer Bíblia comum vai ter. Então você vai ter ali numa referência, você vai lá, vai estar dizendo um outro texto. O que é esse outro texto? É uma referência a esse texto que você leu, também nas Escrituras. Esses dias eu vi um gráfico que eu fiquei maravilhado. Há mais de 64 mil citações da Bíblia pela própria Bíblia. Um gráfico assim que faz ligações entre o Antigo e o Novo Testamento. Isso são referências concatenadas. Isso faz com que nós entendamos coisas espirituais com espirituais. Isso faz com que nós vejamos o Evangelho exposto desde Gênesis até a sua consumação no Apocalipse. Isso é Deus se revelando a nós. Isso é Deus mostrando a sua verdade. Num texto de mais de 3.000 anos, mostrando que essa verdade é eterna e nos levando ao seu conhecimento. E sabe quem tem esse conhecimento? Vindo da parte de Deus? É aquele que foi salvo pelo Senhor. Quem tem esse conhecimento revelado pelo Espírito Santo do Senhor, tem a vida eterna. Quem tem esse conhecimento não entra em juízo. O próprio Jesus declarou isso em João 5:24. Quem tem esse conhecimento passa da morte para a vida. E é isso que Paulo está afirmando nos versículos 15 e 16. A pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que ele possa instruir? Nós temos a mente de Cristo. Não significa que aqui a gente vai compreender exatamente aquilo que Cristo é aqui. Aqui não. Mas haverá um dia em que nós saberemos. Nós veremos Ele face a face como Ele é, na glória eterna. Mas aqui nós já somos habilitados por esse Espírito que em nós habita a entendermos as coisas do Senhor. A olharmos o mundo pela ótica do Senhor. A entendermos tudo aquilo que está ao nosso redor e experimentarmos isso pela ótica do Senhor. Então veja bem, irmãos, uma sabedoria espiritual, ela está calcada na pessoa da Trindade. Ela se manifesta na obra de Cristo Jesus. Ela é um presente dado pelo Pai. E ela é recebida por nós, pelo poder do Espírito Santo. Isso é um verdadeiro presente para mim e para você. Uma vez, irmãos, que nós vimos que essa sabedoria espiritual é a sabedoria que vem de Deus, e que ela não pode ser alcançada por percepção natural nenhuma, ou por avaliação pessoal que seja. Antes, é o próprio Deus quem nos dá. Essa sabedoria, ela precisa ser praticada por nós. Nós precisamos entender que nós recebemos um grande presente.
E que esse presente que Deus nos dá é para que nós vivamos aqui de acordo com Ele. Lembre-se, uma sabedoria verdadeiramente espiritual sempre estará manifestando a obra de Cristo. Você quer saber se a sua sabedoria é bíblica? Olhe para Jesus. Veja se a sua sabedoria confere ou se ela coaduna com a obra de Cristo no Calvário. Lembre-se que uma sabedoria espiritual é um presente dado por Deus. É Deus quem nos predestinou a entender. Isso é maravilhoso. É Deus quem abriu os nossos olhos pela fé, para que nós entendamos. E lembra que isso é uma ação do Espírito. É Deus quem implanta a sabedoria em nós, pela ação do seu próprio Espírito Santo. Sabedoria espiritual é para aqueles que nasceram de novo. É para aqueles que receberam Cristo pela fé. É para aqueles que vão morar no céu, para a glória de Cristo Jesus. Amém? Feche seus olhos, quero orar com você. Amado Deus, nós só temos que exaltar e bendizer o seu nome. Porque se há alguma sabedoria que nós recebemos e algum conhecimento do santo, nós sabemos que isso vem do Senhor. Foi o Senhor quem nos revelou no poder do Evangelho. Foi o Senhor quem nos presenteou, predeterminando, Deus, que nós o conheceríamos como o Senhor é. Foi o Senhor quem providenciou a implantação dessa sabedoria em nós pela ação do Teu Espírito. Espírito que em nós habita. Espírito que nos revela a Tua vontade. Espírito que nos revela o Seu querer. Espírito que nos vivificou e nos revela a obra salvífica de Cristo Jesus. Por isso, Senhor, que nós, como igreja santa do Senhor, vivamos de acordo com essa sabedoria, para a glória do Senhor. Que nós manifestemos essa sabedoria dia a dia, em tudo aquilo que fizermos, e que o nome do Senhor seja glorificado em nós, hoje e todos os dias, em Cristo. Amém e amém.